Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jonas, de Filosofia, e nós vamos tratar hoje sobre o tema estética. Especificamente, eu quero convidar vocês para trabalhar a estética dentro do período do Renascimento. No entanto, eu gostaria, nesse momento, nessa aula, de tratar, de refletir com vocês algumas características que marcam o período do Renascimento. Galera, vamos lembrar o seguinte: o Renascimento, e o próprio nome já diz, nos dá a ideia de renascer, ou seja, um novo surgimento, ou o que nós poderíamos chamar também de ressurgimento. Ressurgimento para quê, professor? Renascimento do quê? Pois bem, nós temos que lembrar, em termos históricos, que o Ocidente passou cerca de 1000 anos dentro do período denominado período medieval, ou seja, a Idade Média. A Idade Média é um período que é controlado pelas perspectivas do cristianismo, ou seja, da religião católica que domina o pensamento cristão e fundamenta o cristianismo dentro das perspectivas católicas. Nesse sentido, nós temos uma série de características que marcam o período medieval. E o período medieval, de novo, dura cerca de 1000 anos. Pois bem, no final do século XIV, início do século XV, nós temos uma grande transformação, ou o início de uma série de grandes transformações. É claro que essas transformações, elas não ocorrem da noite para o dia, é bem verdade, mas elas são extremamente significativas e muito importantes. Eu gostaria de chamar vocês para refletirmos sobre essas características, as transformações que marcam a passagem do período medieval para o período moderno. Vamos lá então? Pois bem, eu gostaria que nós lêssemos juntos essa parte do nosso livro muito interessante, muito bacana. Vamos lá. A palavra renascimento surgiu já durante o século XV, mas de início seu sentido era religioso, significando a revitalização da alma por meio dos sacramentos. Só no século XVI o termo foi empregado com o seu sentido mais corrente para se referir, olha só, às mudanças de consciência e nas formas de expressão artísticas do período. No entanto, desde o século XV, os indivíduos envolvidos no fenômeno já tomavam consciência dessas mudanças culturais. Renascimento, dessa forma, significa um momento histórico que se inicia e tem seu apogeu nas cidades italianas do século XV, de renovação das expressões artísticas ligada às mudanças de mentalidade do período com a ascensão da burguesia. Nós temos uma série de características que vão marcar o período do Renascimento. O contexto histórico do Renascimento está associado à crise do feudalismo e ao surgimento do capitalismo na Europa Ocidental no século XIV. Essa crise histórica se manifestou tanto nos campos econômicos, políticos e sociais, quanto nos intelectuais e cultural. Pois bem, galerinha, nós temos aqui uma série de peculiaridades nesse texto que nos indicam profundas transformações. Ascensão da burguesia, burgos, comerciantes, aqueles que comerciavam à época, ascensão da burguesia. Nós temos a crise do modelo feudal, o senhor feudal, detentor de grandes terras. Entra em crise este modelo feudal. Entra em crise a autoridade da Igreja Católica. Nós temos nesse período do Renascimento, ou que marca também a Renascença, as reformas protestantes, ou seja, os chamados reformistas. Vamos lembrar aqui do grande reformista, o precursor, aquele que inicia as reformas religiosas, Martim Lutero.
Depois, o grande outro reformista, na esteira de Lutero, João Calvino. Claro que não são só os dois, mas os dois se destacam dentro dessa ideia de reforma protestante. Pois bem, início de uma mudança. Vamos ler juntos. O Renascimento pode ser caracterizado como o início de uma mudança ou a mudança acontece de forma completa. A forma como as pessoas pensavam no século XV não era totalmente diferente das vivências da Idade Média. A Igreja Católica ainda tinha forte influência na sociedade europeia, especialmente em Roma, onde ocorreu o auge do renascimento artístico e cultural. É notável, no entanto, o forte desejo de mudança que existia nas ações dos artistas, artesãos, comerciantes e demais membros da sociedade. Tal desejo começou a se tornar visível nas produções artísticas e em alguns poucos escritos dos intelectuais da época que retomavam, durante esse período, os padrões da arte grega. Galera, respondendo à pergunta inicial, será que o Renascimento ele foi um acontecimento repentino? Ou será que o Renascimento ele ocorreu gradativamente? A resposta correta é a segunda, ou seja, essa grande mudança não ocorreu de forma repentina. Muito pelo contrário, foi um processo de transformação histórica. Nós vimos anteriormente, aos poucos a burguesia vai ascender, ou seja, vai ganhar notoriedade, visibilidade. Aos poucos, as imposições religiosas do catolicismo vão passar a ser questionadas. Aos poucos, a reforma protestante vai se constituindo. Aos poucos, o modelo feudal vai entrando em crise. Ou seja, não é da noite para o dia que o Renascimento vai se consolidar, beleza? O que significa dizer que o Renascimento, portanto, ele é marcado por transformações profundas, é bem verdade, porém, transformações gradativas, passo a passo, em termos científicos, artísticos, filosóficos, ou seja, econômicos, políticos, ou seja, nós estamos falando aqui que uma série de transformações deverá marcar isso que nós denominamos de renascimento. Sobretudo, o que nos interessa bastante, um renascimento cultural, que diz respeito às artes, portanto, diz respeito à estética. Muito bem, o que nós temos como características extremamente importantes do Renascimento e que nós precisamos saber para compreender para frente, logo mais, o pensamento estético-cultural do Renascimento. Primeiro ponto, há uma valorização da ciência, novas descobertas no campo da astronomia. Galerinha, se até então, na Idade Média, o catolicismo controlava a ciência, nesse momento vai ascender, vai surgir um novo tipo de ciência. E nós temos vários intelectuais como Copérnico, Kepler, Galileu, ou seja, intelectuais da área da ciência que vão realizar novas descobertas e mostrar que as perspectivas científicas sustentadas até então pelo catolicismo, elas estavam erradas. Querem ver um exemplo? A ideia de geocentrismo. O que é geocentrismo? É o pensamento científico que acredita que a Terra estaria no centro. Geo vem do grego terra, centrismo, centro. Terra no centro. Ou seja, a Igreja Católica sustentou por muito tempo, baseada nas leituras bíblicas e também dos antigos filósofos, principalmente de Aristóteles, que a Terra era o centro. Imaginem só que o universo, segundo essa ideia, ele teria um começo, ele teria um fim, e no meio desse começo e desse fim estaria a Terra, por isso geocentrismo.
Mais ainda, a Terra não só estava no meio, como também a Terra ela estaria parada e o Sol giraria em torno da Terra. Com as novas descobertas, nós sabemos que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. Antropocentrismo em substituição ao teocentrismo, ou seja, o homem agora está no centro e não mais Deus. Antropos, homem no centro, teo, Deus. O homem substitui Deus, no sentido de o homem agora está no centro. Valorização da natureza humana, formação para compreender o ser humano, ou seja, há uma revalorização do homem e a tentativa de entender quem é o homem, não mais numa perspectiva religiosa, mas uma perspectiva científica, por exemplo. E aí um grande ator é Galileu Galilei, que nasceu em 1564 e morreu em 1642, ou seja, no século XVI e morreu no século XVII. Galileu, um grande estudioso das lentes e arquiteto de diversos modelos de lunetas até alcançar o primeiro modelo de telescópio. Aqui é uma imagem figurativa que mostra Galileu, o grande cientista da época. E assim, nós conseguimos alcançar os principais elementos que marcam o Renascimento. E com isso, nós somos capazes agora de compreender melhor um renascimento cultural. Beleza, galerinha? Um abraço para vocês e até a próxima aula.